Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, professor Carlos Jacobino, para darmos continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. No vídeo passado, nós fechamos o capítulo 1 do nosso material, que é equivalente ao capítulo 1 do PMBOK. Nós vamos procurar sempre manter essa relação entre o capítulo que está sendo estudado no nosso material e o capítulo no PMBOK. Então, por exemplo, quando estivermos no capítulo 5, do nosso material, vai equivaler dentro do PMBOK ao capítulo 5, que por acaso é o capítulo de escopo, tá? Então, a partir de agora, avançamos um pouquinho mais, entrando no capítulo 2. O capítulo 2, ele vai destacar o ambiente no qual os projetos estão inseridos dentro da sua organização. E aqui vai uma dica muito importante, tá? É algo que a gente já tem que fixar. Os fatores ambientais e os ativos de processos organizacionais, eles são entradas para a maior parte dos processos de gerenciamento de projetos. Porque o que são eles? Vamos lá, por partes. Fatores ambientais. O fator ambiental é todo e qualquer contexto, situação na qual aquele projeto está inserido. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Você vai fazer um projeto, por exemplo, de uma hidrelétrica. Essa hidrelétrica, ela vai, por óbvio, ela vai ser onde tem um rio, uma fonte de água que possa mover uma turbina, uma turbina e gerar energia. Ora, uma hidrelétrica é feita num rio. O primeiro fator ambiental que eu tenho associado a um rio é a geografia, a dificuldade própria da geografia daquele rio. Segundo, as questões ambientais mesmo, ou seja, licença ambiental. Terceiro, população ribeirinha, fauna, flora. Todas essas questões que envolvem o ambiente no qual aquele projeto está inserido são os fatores ambientais. E os ativos de processos organizacionais, ou também chamados de APOs, também são entradas muito comuns nos processos de gerenciamento do projeto. São fatores ambientais que estão relacionados aos processos, às políticas da empresa, mas também às bases de conhecimento, aos registros históricos, às informações dos projetos anteriores. Bom, fecho aqui esse parêntese, ressaltando que são extremamente importantes ativos de processos organizacionais e fatores ambientais. Na maior parte dos processos, vocês vão perceber que são entradas. Por exemplo, primeiro processo do gerenciamento de projetos, processo 4.1 da integração. Processo 4.1 é elaborar o termo de abertura do projeto. Nós temos como entradas lá, além, claro, das outras entradas, mas como entradas importantíssimas, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, ou seja, todo o contexto no qual o projeto está inserido. Sabendo disso, podemos avançar um pouquinho mais com algumas explicações um pouco mais específicas aí do ambiente no qual o projeto está inserido. Bom, direto para o conteúdo, os ambientes em que os projetos estão contidos e operam podem ter influência sobre eles. Essas influências podem gerar um impacto favorável ou desfavorável sobre o projeto. Obviamente, eu dei para vocês agora há pouco o exemplo de uma hidrelétrica. Vamos pegar aqui informações que são públicas, como o que aconteceu em Belo Monte. Não sei se vocês se recordam, há um tempo atrás, isso deu no Jornal Nacional. Um engenheiro reuniu ali uma série de índios e aquela população ribeirinha num galpão, se eu não me engano foi na cidade de Altamira, no Pará, eu posso estar enganado, mas eles colocaram aquela turma toda num galpão e o engenheiro começou a explicar os detalhes técnicos da obra, como ia ser, e de repente um índio saltou de lá com um facão e deu um talho no braço do engenheiro. E só não matou o engenheiro lá porque a indiarada entrou no meio lá, a turma do Deixa Disso chegou e não deixou que acontecesse algo pior. Então, o ambiente no qual o projeto está inserido, ele pode ser favorável ou desfavorável. Você pode ter stakeholders ou partes interessadas. Mais para frente nós vamos explicar o conceito de stakeholder. Mas você pode ter partes interessadas que estão ativamente sendo influenciadas positivamente pelo projeto. Ao mesmo tempo, você pode ter partes interessadas negativamente influenciadas pelo projeto. E aí, quando você tem pessoas que entendem que estão sendo prejudicados pelo aquele projeto, pelo objeto do projeto, ou até pelo produto que o projeto vai colocar na indústria, no mercado, o ambiente passa a ser desfavorável.
E aí você pode ter problemas. Então, por isso que, inclusive, desde a última versão do PMBOK até essa versão do PMBOK, o PMI criou aí o gerenciamento das partes interessadas como uma área de conhecimento nova, né? Até o PMBOK 2012 nós não tínhamos isso, tá ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Fatores ambientais. Expliquei para vocês de maneira sucinta, agora há pouco, o que eram os fatores ambientais, o que eram os ativos de processos organizacionais, naquele exemplo específico. Agora eu vou entrar um pouquinho na teoria, no texto que vem do próprio PMBOK. Os fatores ambientais, ou os fatores ambientais da empresa, referem-se tanto aos fatores ambientais internos, quanto externos que cercam ou influenciam o sucesso do projeto. Então, uma coisa é um contexto, por exemplo, você está gerenciando um projeto no âmbito ambiental, de uma hidrelétrica, que você tem o contexto externo que influencia o projeto. Outra coisa é o fator ambiental interno. Por exemplo, você está realizando um projeto dentro do serviço público. No serviço público, de maneira geral, as pessoas que ali estão são concursadas e não podem ser demitidas, são estáveis. Então você tem uma característica própria do ambiente interno, ou seja, um fator ambiental do serviço público. Os profissionais não podem ser demitidos. E para um gerente de projetos que atua no serviço público é um pouco mais complexo, porque na iniciativa privada, se o desempenho está baixo, se o colaborador não está atendendo conforme aquilo que se espera, é muito simples, você vai lá e manda passar no RH, demite. Né? Mas no serviço público já não dá para ser assim. Então essa característica específica interna vai influenciar também aqueles projetos. Isso pode ser desfavorável, mas também pode ser favorável. Por outro lado, se você tem um colaborador que ele não tem preocupação com o seu emprego, com o seu salário, ele tem uma certa estabilidade, ele pode ter um desempenho até superior. Porque ele de alguma forma está se sentindo protegido, então ele não vai ficar buscando sabotar o projeto ou adiar o projeto simplesmente para ter 6 meses, 1 ano a mais de emprego, né? Porque o emprego dele não depende daquele projeto em específico. Então, cada caso é um caso, cada projeto é único e o contexto muda de um projeto para o outro. Ativos de processos organizacionais. Jacobino, me fala mais uma vez, o que são esses tais desses ativos de processos organizacionais? Porque você explicou ali de forma um tanto quanto rápida, né? Objetiva. Então vamos entrar um pouquinho mais aqui no conteúdo. Vamos ler primeiro o conteúdo, depois a gente traz alguns exemplos práticos dos ativos de processos organizacionais. Olha lá. Os ativos de processos organizacionais podem ser utilizados para influenciar o sucesso do projeto e inclui qualquer um ou todos os ativos relacionados a processos de quaisquer ou todas as organizações envolvidas no projeto. Meu Deus do céu, que conceito pesado, né? O que ele está falando aqui? Toda e qualquer informação, todo e qualquer processo, política, norma, regra, base de conhecimento, informação histórica, registro de lições aprendidas, atas de reunião, templates, modelos que você tiver daquele projeto, daquela organização, ou até de organizações correlatas, onde o projeto, de ambientes próximos, onde o projeto vai acontecer, são ativos de processos organizacionais que podem te ajudar a influenciar o sucesso do projeto. Deixa eu dar um exemplo prático para você aqui agora. Vamos dizer que no ano passado, o meu concorrente, aqui, a empresa aqui do lado, realizou um projeto muito parecido com o projeto que eu vou realizar esse ano. Imagine que ele teve um insucesso, que ele incorreu em alguns problemas, que ele deixou com que o projeto sucumbisse alguns riscos, algumas questões que ele não tratou. Veja bem, eu tenho 2 alternativas com essa situação. Uma, ignorar toda essa informação e começar, e tentar aprender com os meus próprios erros. 2, tentar aprender com os erros e aceitos dos outros. Aprender com os próprios erros é muito bom, mas melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros, porque você não precisa pagar o preço do insucesso,
antes para aprender, porque esse custo é alto, né? Às vezes custa caro, o insucesso custa caro. Vale a pena como aprendizado, mas custa caro. Então, analisar quais foram os motivos que levaram o meu concorrente a não conseguir o sucesso, o êxito naquele projeto, pode me tornar muito mais assertivo nesse. Não é garantia de sucesso, porque o sucesso do projeto é sempre incerto. A gente nunca sabe onde o projeto vai chegar no final. Se você tiver curiosidade e quiser confirmar isso que eu estou falando, depois pesquisa aí no Google sobre Chaos Report, né? Que é do Standish Group, né? Chaos é C-H-O-S, Chaos, né? Com C-H-A-O-S, Chaos Report. Você vai ver que a grande maioria dos projetos não são bem-sucedidos, né? Não são bem-sucedidos. Mas, se já é difícil ter um projeto bem-sucedido aprendendo com as lições dos outros, né? Ou seja, aprendendo com os erros e sofrimentos dos outros, né? Imagina se você simplesmente negligenciar todas essas informações históricas, essa base de conhecimento, esse legado que tem aí, ok? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Utilize toda a documentação que você tiver para não reinventar a roda. Vamos lá? Vamos seguir? Bom, os ativos de processos organizacionais, ou APOs, né, os APOs, né, eles são divididos aqui basicamente em duas categorias, quais sejam processos, políticas e procedimentos. Então, por exemplo, a norma de segurança da informação, a norma de compliance da companhia, a política de qualificação, a política de recrutamento e seleção, tudo isso você tem que levar em consideração. Por exemplo, recrutamento e seleção no serviço público só por meio de concurso, né? Então, compras no serviço público somente por meio de licitações. Então, nesse caso aqui, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, por exemplo, seria um exemplo de normas, políticas ou procedimentos a serem seguidos para que o projeto sendo executado na iniciativa pública, não na iniciativa privada, ele possa comprar, né? Isso é muito específico de cada ambiente. E bases de conhecimentos organizacionais. Aí são as tais das bases de conhecimento, ou lessons learned, né? Lições aprendidas, né? Ou seja, o registro de todas as informações históricas dos projetos anteriores, os planos de projeto preenchido dos projetos anteriores, as atas de reunião dos projetos anteriores, toda a documentação histórica, as regras, as avaliações de desempenho, por exemplo, dos colaboradores que você vai inserir no seu projeto, né? Ora, imagina que você está, como gerente de projetos, acabou de ser mobilizado para gerenciar o projeto e você precisa contratar, montar, mobilizar um time para executar o projeto. Não seria muito interessante você já ver o que o gerente de projeto anterior falou sobre aquele recurso quando ele estava inserido no outro projeto? Não seria muito interessante? Porque, óbvio, nós estamos em mega corporações, mega organizações. Lembrando, para a prova do PMP é assim. Se eu estou numa mega organização, os meus projetos têm equipes muito grandes. Eu tenho muita gente a gerenciar. E as avaliações de desempenho, os relatórios de desempenho do projeto, eles nos ajudam demais no sentido, desculpe, não do projeto, né, das pessoas. As avaliações de desempenho das pessoas nos ajudam demais no sentido de selecionar os melhores recursos e o melhor time para o nosso projeto, ok? Para fechar esse vídeo, vamos falar sobre sistemas organizacionais de forma simples. Bom, entender onde a responsabilidade, a prestação de contas e a autoridade residem na organização ajudará o gerente de projetos a usar com eficácia o seu poder, influência, competência, liderança e capacidades políticas para concluir o projeto com sucesso. O que isso quer dizer na prática, Carlos Jacobino? Quer dizer o seguinte, que se você está numa estrutura organizacional altamente funcional, por exemplo, no Exército, né, onde você tem lá uma hierarquia muito clara, né, onde, eu só posso falar com o meu par da outra área se eu falar com o meu chefe, que é um coronel, que esse chefe fala com o general, que o general fala com o general da outra área, e esse general da outra área chega lá no meu par.
Eu não posso ir direto porque é quebra de hierarquia. Nas estruturas extremamente funcionais, né, a estrutura de poder ela reside de uma forma. Na estrutura projetizada, onde o gerente de projetos é o cara mais forte, né, dentro da organização, o poder já acontece de outra forma. Matricial fraca, matricial balanceada, nós vamos estudar ainda, teremos um vídeo especificamente para tratar de cada uma dos modelos ou dos sistemas organizacionais, o sistema de organização das empresas. Então não se preocupe com isso agora. Mas o que é importante ressaltar? Que o gerente de projeto ele tem que ser perspicaz e entender onde ele está inserido, onde está a autoridade, onde estão as informações, onde está a liderança, como ele será cobrado, onde está o controle. Se ele fizer essa boa leitura do ambiente, com certeza todo o planejamento do projeto dele irá melhor, irá bem, tá bom? O projeto dele tem uma chance muito maior de ser bem sucedido. Por esse vídeo paramos por aqui, porque o nosso tempo chegou ao fim. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aí nas informações relativas ao capítulo 2 do PMBOK. Grande abraço aqui do professor Carlos Jacobino e até lá.